Olá, queridos, tudo bem com vocês? Quantas saudades! Hoje, quando eu entrei aqui na igreja para gravar essa ministração, eu fiquei lembrando dos começos do culto e dos finais dos cultos, que a gente tem aquele tempo de comunhão, que a gente se abraça, e deu tanta saudade, mas nós cremos que é um tempo, né? E esse tempo logo vai passar. E é exatamente sobre o tempo que eu quero falar nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, eu não sei qual o tempo que você vai escutar essa ministração, mas é sobre o tempo que eu quero falar hoje. E eu quero ler com vocês Eclesiastes capítulo 3, versos de 1 a 8, que fala assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Nós estamos vivendo em tempos de pandemia, é só o que se fala, tempos de pandemia. Mas dentro desse tempo de pandemia, nós estamos vivendo, nós e nossos amigos, nossos conhecidos, nossos familiares, nós estamos vivendo tempos diferentes uns dos outros. Como assim, dentro do mesmo tempo, estamos vivendo tempos diferentes? Por exemplo, aqui na nossa igreja, durante esses últimos meses, nasceram algumas crianças. E com o nascimento dessas crianças, muitas famílias, pais e mães, irmãos, tiveram alegria do nascimento dessas crianças. Mas no mesmo tempo, muitas famílias perderam entes queridos que morreram nesses meses. E essas famílias estão vivendo o luto, a tristeza de perder alguém que amam. Também nesse mesmo tempo de pandemia, muitas famílias estão vivendo com suas casas cheias. Crianças que não estão indo para a escola, adolescentes, jovens, pais e mães que não estão trabalhando e a casa está cheia. Mas também há muitos que estão vivendo um tempo de casa vazia. Por exemplo, os idosos que não podem sair e nem podem receber visitas e estão sofrendo com suas casas vazias. Também muitos estão vivendo um tempo de restauração e restituição dos seus casamentos, dos seus lares. Mas também muitos estão brigando por não suportarem passar o tempo todo juntos. Muitos estão vivendo um tempo de murmuração, que só reclamam, falam mal do presidente, do governador, do prefeito, falam mal de tudo. Mas muitos estão aproveitando esse tempo para ter tempo com Deus, para mergulhar mais fundo na presença de Deus e ter mais intimidade com Deus. Então, queridos, dentro do mesmo tempo de pandemia, muitas pessoas que nós conhecemos estão vivendo tempos diferentes. E esse trecho aqui que nós lemos de Eclesiastes 3 é um texto poético e ele trata de realidades da vida que Deus reúne no tempo dele. Não importa se o momento é alegre ou triste, mas ele mostra aqui para nós que tudo é no tempo dele. E com certeza ele nos enche com a sua presença, com a sua graça em todos os tempos. É claro, né, que nós preferimos os tempos alegres, com certeza. Nós sempre preferimos os tempos alegres, ou seja, os tempos de alegria, o tempo de comemorar, o tempo de felicidade, mas seja o tempo triste ou alegre. Se deixarmos Deus no controle de nossas vidas, com certeza fará toda a diferença. E hoje nós vamos ver sobre a vida de um homem que ele nos ensina muito
sobre o tempo de Deus. Ele nos ensina muito através da vida dele a estar na presença de Deus em todos os tempos e a fazer diferença na vida através da presença de Deus. Então, em cada tempo que esse homem viveu, em cada circunstância da vida dele, ele pode nos ensinar alguma lição preciosa. E esse homem é José. E nós vamos dividir os tempos na vida de José em 4 tempos. Mas antes eu quero contar assim rapidamente, assim um pouquinho rápido, muito rapidamente, sobre a história de José, que está em Gênesis 37 até o 47. São 10 capítulos, mas se você quiser durante a semana, você pode ler em casa, com certeza. Você, meu irmão, minha irmã, você vai ser muito abençoado com essa leitura. Você aprenderá lições preciosas através dessa leitura da palavra de Deus. Então leia durante a semana a história de José no livro de Gênesis. Mas quem era José? É uma história muito conhecida, que até as crianças conhecem. José era um menino de 17 anos, que ele já tinha perdido a mãe, e o seu pai era Jacó. E a Bíblia fala que ele era o preferido do seu pai, o seu pai deu até uma túnica para ele, e os seus irmãos tinham muito ciúme dele. Eles eram uma família de posses, ele vivia com conforto, ele vivia, né, tendo o carinho e a atenção do pai, mas os irmãos dele cada vez mais e mais ficavam enciumados com a presença dele. Então os seus irmãos decidiram jogar ele num poço e depois decidiram vender ele para os ismaelitas que estavam passando. E dali ele foi parar no palácio de Potifar, na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, então, logo Potifar viu que ele era um jovem abençoado, um jovem inteligente, um jovem que se destacava. E Potifar, então, colocou nas mãos de José para administrar toda a sua casa. Mas a esposa de Potifar, ela desejava muito José. E ela queria muito ficar com ele e começou a assediá-lo. E ele não aceitou ficar com aquela mulher. O que aconteceu? Ela inventou para o seu senhor, para o seu esposo, aliás, para o seu esposo, ela inventou para ele que José tentou assediá-la, tentou agarrá-la, e José foi parar na prisão. Ali na prisão, logo que ele chegou, ele também se destacou, e o chefe ali, o carcereiro daquele lugar, já colocou ele de responsável para cuidar dos demais que estavam ali. E passou o tempo ali, 2 homens, o copeiro e o padeiro, tiveram sonhos e ele interpretou. E um foi morto e o outro voltou para a presença do faraó. Então José pediu para ele: quando você voltar lá, você lembra de mim. E o que não aconteceu? Aquele copeiro esqueceu completamente de José. E depois de quase 2 anos, o rei teve um sonho e ninguém, nenhum sábio, nenhum mago, ninguém soube interpretar os sonhos do rei. Foi aí quando o copeiro lembrou de José e chamaram José, e o rei ficou impressionado com a sabedoria dele e colocou ele para administrar todo o Egito. E depois disso que ele já estava administrando o Egito, ele casou, ele teve filhos, e os seus irmãos vieram lá por causa de uma grande fome. E ele reconheceu seus irmãos, se reencontraram, e ele chamou toda a sua família, o seu pai, todos da sua casa para morar com ele. Bem resumida, a história é essa. Mas como eu falei, leiam lá. Leiam que com certeza Deus vai mostrar coisas grandiosas para você e vai tocar no seu coração através dessa história, dessa leitura. Mas como eu falei, 4 tempos na vida de José. O primeiro tempo que nós podemos ver na vida de José é o tempo da meninice. Lá no começo da história, o tempo de meninice, ele era um menino de 17 anos. E a palavra fala que ele contava ao pai o que os irmãos faziam. Os irmãos já tinham ciúmes dele porque sabiam que o pai dava mais atenção para ele. E ele contava para o pai aquilo que os irmãos faziam. Gênesis 37, 2 fala assim: ele ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles.
Então, quando ele contava para o seu pai a má fama e as coisas que os seus irmãos faziam, isso aumentava a ira dos seus irmãos contra ele. E ele ainda contou para os seus irmãos um sonho. Lá ainda no capítulo 37, o verso 4 fala assim, ó: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro, odiaram-no e não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça um sonho que tive. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando meu feixe se levantou e ficou em pé, os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha. E depois ele teve outro sonho e eles ainda continuavam o odiando. E por causa desses sonhos dele, por causa disso que eles ficaram tão irritados ao ponto de odiá-lo, eles resolveram matá-lo. Mas aí um deles falou: não vamos matá-lo, vamos jogar num poço. E quando eles jogaram, estava passando os ismaelitas. E eles resolveram vender ele. Então, no tempo de meninice, é o tempo que nós não conseguimos compreender a dimensão do que Deus tem para nós. José não conseguia compreender esses sonhos, não conseguia compreender a dimensão dos sonhos de Deus para a vida dele. E aí, quando ele contava para os seus irmãos, acabava que eles ainda ficavam com mais raiva dele. Deus o havia designado para libertar e dar provimento para toda a sua família, para toda a sua casa. Mas José não tinha como prever os caminhos tortuosos que ele passaria, até ser conduzido a chegar aonde Deus queria que ele chegasse. José não tinha a maturidade para compreender exatamente o que Deus tinha preparado para ele. Naquele momento ele não conseguia ter maturidade. E com certeza José, ele andava muito com o pai dele, ele ouvia histórias, ele orava com o pai. E certamente ele já tinha ouvido do seu pai tudo que Deus tinha prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó. E com certeza ele seria o próximo da fila. Mas naquele momento ele não sabia. Naquele tempo de meninice, ele não sabia administrar tudo isso. E ele não compreendia a dimensão de tudo isso. Então esse, queridos, é o primeiro tempo, o tempo de meninice, aonde não se consegue compreender a dimensão de tudo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E o segundo tempo, então, saindo do tempo de meninice, o tempo de sofrimento. Ele foi jogado, no poço pelos irmãos. E logo depois, quando ele se livrou do poço, que ele foi comprado por Potifar, ele foi jogado na prisão. Então esse é o tempo de sofrimento. No primeiro momento da meninice, ele foi jogado no poço pela sua imaturidade. Agora, ele estava sendo jogado no cárcere pela sua maturidade, porque ele era um rapaz cheio da presença de Deus, um rapaz que queria honrar a Deus e também honrar a Potifar, aquele senhor que deu toda a sua casa para ele administrar. E tantas vezes aquela mulher veio querendo ficar com ele e ele não cedeu às chantagens daquela mulher. E injustamente ela caluniou ele, ela ficou com a sua capa, ela tentou agarrar ele, ela ficou com a sua capa quando ele fugiu. E ela inventou para o seu marido que ele tinha tentado assediá-la. E ela contou para o seu esposo e para as demais pessoas. E por isso ele foi parar lá no cárcere, por isso ele foi preso. Então agora por causa da maturidade. Então José, nesse tempo, queridos, eu penso que ele não estava entendendo nada. Por quê? Fui jogado num poço porque era imaturo. Agora eu fui jogado num cárcere, numa prisão, porque eu estou agindo com maturidade. Então ele não estava entendendo nada. Mas o carcereiro viu nele o potencial incrível e colocou ele de responsável por toda aquela prisão, porque o Senhor estava com ele. Em Gênesis 39, no versículo 2 e no versículo 21, fala que Deus estava com ele. E no 2 fala assim,
O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E no 21 fala: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Então, o Senhor estava com ele quando ele entrou na casa de Potifar, e o Senhor estava com ele quando ele entrou naquela prisão. Então, a Bíblia é clara em falar que o Senhor estava com ele o tempo todo. E quando ele estava lá, administrando lá, naquele cárcere, sendo administrador lá, que o carcereiro pediu para ele fazia tudo com excelência. Ele, com certeza, ele não desistia de orar a Deus, de buscar a presença de Deus. E apareceu então o copeiro e o padeiro do rei. E José então interpretou os sonhos dele e ele pediu: cara, por favor, quando você sair daqui, não esquece de mim. Fala meu respeito para o rei, fala meu respeito. E aquele homem saiu de lá, aquele copeiro saiu e simplesmente esqueceu de José. E a palavra de Deus fala que se passaram quase 2 anos, até que ele se lembrasse de José. Eu imagino que José, ele precisou ter muita fé, muita coragem para vencer o desânimo na vida dele. Porque se ele agisse como um menino mimado, se ele agisse como aquele menino lá do tempo da casa do pai dele e começasse a reclamar lá naquela cadeia, a gritar: espera aí, isso não é justo, eu estou aqui injustamente, a culpa é daquela mulher, e reclamasse, ele não ia conseguir ficar firme na presença de Deus. E ele precisou de muita oração, ele precisou orar muito para conseguir ficar firme nos propósitos de Deus. E a espera ali, era algo muito importante no processo. Ele estava amadurecendo, ele estava crescendo. E essa espera é algo que ele precisava passar, porque o Senhor estava preparando ele para ser um grande governador do Egito. E ele estava sendo treinado no momento da espera. No tempo de treinamento, ele não tinha como fugir. Ele só tinha que estar na presença de Deus. Era o que ele poderia fazer, estar na presença de Deus. Mas a sua alma e o seu caráter estavam sendo transformados. Sabe, queridos, eu tenho certeza que na sua vida você já passou momentos assim também, que você até quis fugir da situação, mas não tinha como fugir. Todos nós, em algum tempo da nossa vida, nós passamos momentos assim. Eu já passei momentos na minha vida que eu falei assim: Senhor, por favor, está doendo muito, Senhor. Abrevia esse tempo, vamos pular para o próximo, Senhor. Por favor, Senhor, pula, está doendo demais, Senhor, eu não estou aguentando. Mas o Senhor me mostrou que eu precisava daquele tempo, que era o tempo de treinamento, porque Ele estava preparando para algo maior. E quando nós passamos esses momentos, esses tempos de treinamento, é porque o Senhor está forjando o nosso caráter, forjando a nossa alma, nos ajudando, nos treinando, nos lapidando para algo maior. Em Salmo 66:10 fala assim: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. O Senhor é aquele que nos refina como a prata. E no processo de refinação da prata, vem ondas de aflição, ondas de desânimo, vem provação, vem medo, mas tudo isso faz parte do processo de intensidade, do processo de refinação da prata. Sabe, eu assisti uma mulher falando de uma entrevista que ela fez com um desses homens que refina prata, refina ouro. E essa mulher, ela foi até lá para assistir e para ver como que esse homem fazia aquele trabalho. Então ela percebeu que ele pega a prata, ele coloca lá no fogo até derreter. Aí ele tira, aí ele espera endurecer, daí ele olha para ela, ele olha para ver como que está o processo e daí ele pega e coloca lá de novo. Aí esquenta, ela derrete
E aí ele pega de novo e traz e olha. Isso ele fez várias vezes. Aí ela perguntou para ele: escuta, por que você todas as vezes você fica olhando para a prata? E ele disse assim: eu fico olhando porque eu vou entender que o processo de refinamento só acaba quando eu enxergar o meu rosto nela. Queridos, isso é maravilhoso, isso é fantástico, saber que nós somos refinados como a prata. E o processo de refinamento vai acabar no momento que o Senhor estiver sendo visto através de nós, o rosto de Deus através de nós, quando nós estivermos brilhando e Jesus Cristo estiver brilhando em nós. Isso é maravilhoso. No processo de refinação de Deus, Ele sonda cada cantinho da nossa alma e do nosso coração. Cada cantinho, cada esconderijo da nossa alma e do nosso coração. No processo de refinação, pode acontecer de ser derrubado tudo que foi construído ao longo da vida. Por exemplo, na vida de José, tudo que ele viveu lá atrás com seus pais, com seus irmãos, as histórias que ele ouviu com o pai, do pai, o tempo de oração que ele teve com o pai, tudo aquilo foi maravilhoso na vida dele, aquele tempo de comunhão com o pai dele lá. Mas agora, no processo de refinação, tudo que ele viveu lá não ia adiantar para ajudar ele aqui. O que ele precisava era a presença de Deus. O que ele precisava era entender o tempo que ele estava vivendo. Ele precisava entender que ele estava vivendo num tempo de transformação, num tempo de lapidação, de refinação. Benditos homens e mulheres que entendem o quando estão vivendo em treinamento e quando estão passando por um tempo de serem refinados. E benditos homens e mulheres, queridos, que permitem que o Espírito Santo venha e lapide em suas vidas, e transforme em suas vidas, e refine em suas vidas, e transformem a sua alma e o seu caráter. Esses são benditos homens e mulheres que permitem que o Espírito Santo os transforme. José foi um homem que ele permitiu que Deus lapidasse por completo, transformasse a vida dele. Ele permitiu que Deus transformasse aquele menino imaturo em um homem maduro, para chegar até onde Deus quisesse levar ele. Então ele foi um homem que permitiu. E muitas vezes também nós falamos muitas vezes que nós queremos ser parecidos com Jesus, não é verdade? Nós falamos, eu quero ser parecido com Jesus, nós cantamos, tem músicas que nós cantamos, eu quero ser parecidos com Jesus. Mas muitas vezes nós não amamos como Jesus, muitas vezes nós não queremos passar o deserto como Jesus passou. Muitas vezes nós não queremos sofrer como Jesus sofreu e nós não queremos carregar a cruz que Jesus carregou. Então, benditos homens e mulheres que desejam passar pelo tempo de refinamento, o tempo de transformação e que desejem realmente ser parecidos como Jesus e que querem realmente, assim como José, aceitar os processos de Deus na sua vida, sem murmuração, sem reclamação, mas entendendo que o Senhor ele tem o melhor para nossas vidas e Ele está no controle de cada tempo. Então ele passou pelo tempo de meninice e o tempo de sofrimento. Agora era o terceiro tempo da vida dele. É o tempo de restauração e restituição. Tempo de restauração e restituição. A justiça foi feita. José, ele tinha sido preso injustamente. Agora ele foi liberto e a ficha dele foi limpa. A partir do capítulo 41, quando o faraó tem sonhos e ninguém, nem um mago, nem um sábio, ninguém sabe interpretar os sonhos daquele homem. Mas aí aquele copeiro, lembrou, tem um homem chamado José, um hebreu, que está preso, e uma vez ele interpretou o meu sonho e o do padeiro, e tudo que ele falou aconteceu. É um homem cheio da sabedoria de Deus. E Faraó mandou trazer José para sua presença.
E ele ficou impressionado com a sabedoria daquele jovem, daquele menino temente a Deus e cheio da presença de Deus. A restituição veio, queridos, na vida dele, com o trono, com a confiança de Faraó. José, ele ficou mais de 10 anos preso injustamente, mas ele foi próspero em tudo. Como nós vimos na palavra de Deus, em tudo ele era próspero. E ele era visto pelas pessoas como um jovem apaixonado por Deus. Então nenhum sábio, ninguém soube interpretar os sonhos daquele rei. E foi quando José veio cheio do Espírito de Deus e falou tudo o que precisava para que o rei confiasse nele. No capítulo 41, do verso 38 em diante, fala assim: Por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo seu anel, selou e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Aleluia! Ele teve aqui a restauração e a restituição. O adolescente mimado, vendido por seus irmãos, a vítima inocente da calúnia de uma mulher, tornou-se agora o chefe de Estado de um império mundial. Olha o que Deus fez na vida desse jovem, olha o que Deus fez na vida desse homem. Por quê? Porque ele foi completamente obediente ao Senhor, completamente, ouvindo a voz de Deus, orando, jejuando e fazendo a vontade de Deus em todos os lugares aonde ele pisava. Quando homens e mulheres com o coração quebrantado, mesmo sem entender nada, buscam a Deus em oração, chegará o tempo da restauração e restituição. José, com certeza, teve uma época que ele não estava entendendo nada, mas ele resolveu continuar buscando a Deus. Então, quando homens e mulheres são fiéis a Deus e acreditam em Deus em todos os momentos e buscam a Deus em todo e qualquer momento, não tem como dar errado, queridos. A restituição e a restauração do Senhor vem sobre esses homens e mulheres. Então ele teve o tempo de meninice, o tempo de sofrimento, o tempo de restauração e restituição. Agora seria um quarto tempo na vida dele. Nós poderíamos pensar: vamos parar por aqui, já deu tudo certo, ele já restituiu tudo, mas há um tempo que é muito importante, que nós não poderemos deixar de falar, que é o tempo de perdão. José, ele casou-se ali naquele lugar, ali, e ele teve 2 filhos. Um foi Manassés: Deus me fez esquecer todo o sofrimento da casa dos meus pais. E o outro foi Efraim: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Querido, José, ele ficou rico. Ele poderia muito bem ter pego uma carruagem e do rei ter ido lá procurar o seu pai, procurar os seus irmãos, saber como estavam. Mas ele não fez isso, ele preferiu ficar ali, tanto que ele colocou o nome do seu filho, né, que ele esqueceu tudo o que aconteceu lá na casa dos seus pais, ele esqueceu do seu passado. Então o passado agora veio de encontro com o presente. Sim, o passado veio de encontro com o presente. Ele não queria lembrar do seu passado, mas no momento que veio toda aquela fome sobre aquela terra, e a fome não foi só no Egito, mas em todos os lugares.
E os seus irmãos vieram até lá onde José estava para comprar comida. Ele olhou os seus irmãos e viu que o passado dele veio até onde ele estava. Ele não tinha como prosseguir sem resolver o passado dele. Ele não tinha como prosseguir, ele não tinha como avançar sem perdoar os seus irmãos. No 45, 7 e 8 fala assim: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Ele falou isso para os seus irmãos e perdoou os seus irmãos. Ele era poderoso, ele era rico, mas agora ele precisava entrar nesse tempo, o tempo de um verdadeiro perdão. As cicatrizes, sim, existiam as cicatrizes, elas doem, mas quando há o verdadeiro perdão, elas não vão mais doer. Quando há o verdadeiro perdão, as perdas são reais. Ele perdeu o tempo de comunhão com o pai, ele perdeu o tempo de comunhão com seu irmão mais novo, ele perdeu certamente muitas festas lá da sua família. Quantas coisas ele perdeu? As perdas são reais. As cicatrizes, elas são eternas. Mas quando nós olhamos para trás e vemos tudo o que Deus fez e tudo o que Deus transformou, tudo que Ele curou na alma, transformando o caráter, tudo que Ele transformou na vida, na família, o tempo passado se torna leve. Então agora José, ele estava com a sua família de volta, ele perdoou seus irmãos de fato e de verdade, e ele pediu para os seus irmãos trazer o seu pai, trazer toda a sua família para morar com ele. E com certeza, depois que houve esse verdadeiro perdão, tudo o que ele viveu no passado se tornou leve. Aquele menino mimado se tornou um grande homem, um homem maduro, um homem sábio, um homem que fez toda a diferença naquela geração e naquele lugar. Queridos, preste atenção nos tempos de Deus, nos processos que Deus está fazendo na sua vida. Vamos prestar atenção na minha vida e na sua vida, os processos que Deus está fazendo, tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E vamos deixar Deus transformar. Vamos deixar Deus transformar, mas não vamos nos esquecer nunca do verdadeiro perdão que nós precisamos liberar para todos aqueles do passado ou aqueles que estão convivendo agora com nós. O verdadeiro perdão, ele é necessário para que o processo de Deus seja completo nas nossas vidas. E tudo, como eu falei, quando há o verdadeiro perdão, tudo que passou pode ser as coisas mais difíceis, se tornam leves, porque o Senhor Jesus vem através do perdão, Ele derrama o seu perdão e a sua graça, e Ele faz com que através do crescimento a gente olha para o passado e a gente fala que grandiosas coisas eu vivi com o Senhor, grandiosas coisas eu vivi, foi difícil sim, mas o Senhor me deu graça, o Senhor estava comigo o tempo todo. Nós podemos dizer isso, o Senhor está comigo o tempo todo, Ele estava comigo lá e Ele está comigo aqui, assim como foi na vida de José. E agora eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, qual o tempo que você está vivendo? Qual o tempo que você está vivendo? Todos nós estamos vivendo o tempo de pandemia, mas como eu falei lá no começo, dentro de um tempo, nós estamos vivendo tempos diferentes. Qual tempo você está vivendo? É o tempo da meninice? Se for, peça para o Espírito Santo para lhe ajudar a crescer. Pode doer um pouco para amadurecer, mas é necessário para termos o caráter, a alma transformadas e para sermos totalmente refinados pelo Senhor. É o tempo de sofrimento? Continue buscando a Deus. Continue buscando a Deus para que você venha avançar, para que você venha crescer. Continue buscando a Deus em todo o tempo.
e não murmure, não reclame do tempo que você está vivendo. Apenas busque ao Senhor e peça para Ele lhe ensinar, peça para Ele lhe ensinar e lhe ajudar a crescer, a amadurecer nesse tempo. Você está vivendo um tempo de restauração e restituição. Se você está vivendo esse tempo, glorifique a Deus em tudo. Dê glórias a Deus, mas não se esqueça do tempo que você viveu anterior. Não esqueça. Dê glória a Deus. Agradeça sempre a Deus por tudo que você passou, por tudo que você está passando e por tudo ainda que Ele fará em sua vida. Você está vivendo um tempo de perdão? Não seja duro, querido. Não seja dura, querida. Se você está vivendo um tempo que é preciso perdoar, perdoe, perdoe. Você pode até tentar esquecer, mas lembre-se, mais cedo ou mais tarde, o passado baterá na sua porta. Não tem como esquecer. Nós não podemos prosseguir sem resolver as coisas do passado, sem resolver as coisas com os nossos irmãos. Então perdoe, não deixa que nada, que ninguém, que nenhuma circunstância atrapalhe a sua comunhão com Deus e com os irmãos. Liberte-se disso hoje, peça para que o Senhor te ajude, liberte-se disso hoje. Com certeza, com a ajuda de Deus você pode perdoar sim. E eu quero encerrar falando um versículo de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que nós possamos entender, queridos, que a melhor coisa é viver no tempo de Deus. Que nós possamos entender que a melhor coisa é viver debaixo da autoridade de Deus, debaixo da graça de Deus, debaixo do amor de Deus e deixar que Ele transforme as nossas vidas e que Ele lapide nossas vidas. Agora, se você está aí me assistindo, se você tem alguém do seu lado, pegue na mão dessa pessoa e vamos orar agora e vamos pedir para que o Senhor continue nos ensinando e nos transformando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, por essa palavra, nós queremos agradecer por tudo que nós aprendemos, Senhor, através da vida de José, que nós possamos, Senhor, como homens e mulheres, nos levantar, Senhor, e entender todos os processos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, que nós possamos compreender tudo que o Senhor tem para nós e que nós venhamos, Senhor, a ouvir a Tua voz, Senhor, que nós venhamos a nos humilhar na Tua presença, que nós venhamos a nos humilhar, Senhor, para os nossos irmãos, se nós tivermos que perdoar, que pedir perdão, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a dar esses passos. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos a ser refinados como a prata, Pai. Obrigado, Pai querido, porque nós temos a oportunidade de aprendermos contigo, de crescermos contigo, e nós temos a oportunidade, Senhor, de saber que o Senhor está conosco em todos os tempos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco em todo o tempo da nossa vida, e nós sabemos que o Senhor, como nosso Pai, como o Abba, não nos deixa sós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Agora o Alexandre vai fazer a ceia e eu desejo uma semana abençoada para todos vocês. Bom dia, hoje é o domingo da Santa Ceia. E o Senhor Jesus Cristo, tendo pegado o pão e dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, ele pegou o vinho e, tendo dado graças, disse: este é o meu sangue que é derramado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A Santa Ceia, a ceia do Senhor, é uma ordem que Ele deixou para a sua igreja. E como ordem, você sabe, tem que ser cumprida. Mas também quando nós realizamos, celebramos a ceia do Senhor, é um memorial, nós lembramos da sua morte, do seu sacrifício, da sua ressurreição, da sua vitória sobre a morte
sobre o mundo, sobre o diabo e sobre todos. Ele se deu a si mesmo em meu favor e em teu favor. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos lembrando da sua vitória na cruz do Calvário, lembrando do seu sacrifício, lembrando que ele pagou o preço dos nossos pecados. Agora, quem está habilitado a participar da ceia? A palavra de Deus diz que a pessoa precisa estar em comunhão com Deus e uns com os outros. Se você está lembrando de algum erro, de algum pecado que você cometeu, que não está se sentindo apto a participar da ceia, eu quero motivar você a confessar agora, pedindo perdão ao Senhor, que Ele vai te perdoar. E você então poderá participar da ceia do Senhor, celebrando a vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, dando a mim e a você a salvação. Eu vou orar então, e depois você pode participar aí com a família, você com a sua família, você que não faz parte da Fonte Church, mas está aí, você também se sinta na liberdade de participar da Santa Ceia do Senhor. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela sua ressurreição, pelo preço que Ele pagou pelo nosso pecado. Agradecemos a Deus por tudo que temos em Cristo Jesus e queremos viver em santidade de vida, queremos viver agradando o Senhor, queremos viver, Pai, representando o Senhor, Pai, aqui na terra, glorificando, exaltando e bendizendo o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Oramos desde já agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, vamos aos nossos avisos. Daqui a algumas horas nós vamos ter nosso culto infantil. Irá começar às 15 horas. Ok? Não quero convidar você e motivar você a, juntamente com seus filhos, assistir o nosso culto infantil. Terça-feira nós temos a Terça Top. Irá começar às 19 horas e 30 minutos. Tem sido ministrações poderosas, falando a respeito da família, do relacionamento, da criação de filhos. Tem sido bênção. E na quarta-feira e no sábado, nós iremos ter as nossas células. Tem sido bênção. E você que não está participando ainda, eu quero motivar você a participar. Que você possa entrar em contato na secretaria e nós vamos ter a alegria de direcionar uma célula para você, para que você possa participar das nossas células online. Quinta-feira nós temos a nossa live missionária com o pastor Wagner. Irá começar às 20 horas, ok? Tem sido bênção. Quero motivar você a participar também. Sexta-feira nós temos a nossa vigília virtual e com a profeta Amara, a pastora Amara. E com certeza é um tempo muito precioso e queremos motivar você a participar também. Ok? Queremos continuar agradecendo você, meu querido irmão, minha querida irmã, pela fidelidade de vocês nos dízimos, nas ofertas. Louvamos a Deus pela vida de vocês e que o Senhor possa estar derramando na vida de vocês bênçãos sem medida, possa estar fazendo vocês transbordar de tantas bênçãos. E você então poderá trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui na secretaria, ou se não, fazer a transferência bancária, ou passar o cartão aqui na secretaria, ok? Trazendo o seu dízimo, a sua oferta, e fazendo isso com alegria no coração, ciente de que tudo que você tem foi o Senhor que deu a você e é do Senhor.
Nós estamos tendo a nossa campanha do agasalho também. Aqui na entrada da igreja já temos tudo preparado para receber os agasalhos, para receber também a marcha do amor, para que você possa trazer o alimento, para que possamos abençoar o maior número de pessoas possíveis, que neste tempo que estamos vivendo de pandemia, muitas famílias estão precisando de um alimento, precisando de uma cesta, e nós contamos com a sua generosidade para trazer o quilo do amor, o alimento. E também, se você ainda não tem recebido vídeos e avisos da Fonte Church de Montemor, eu quero pedir para que você entre em contato com a secretaria, dando o seu número de telefone, para que você possa estar recebendo todas as nossas notificações, todos os nossos avisos concernente a tudo aquilo que está acontecendo na nossa igreja, ok? Se inscreva no nosso canal, dê o seu like e não esqueça de ativar o sininho lá das notificações, ok, queridos? Um grande abraço, Deus abençoe você, que essa semana seja uma semana que você possa desfrutar da paz, da alegria, da presença do Senhor na sua vida e na sua família. Deus abençoe, uma abençoada semana.